Hey guys, how you doing? This is Mr. Evan, aqui Mr. Evandro falando, e hoje o nosso assunto é a prova do Enem de 2018. Yes? Então, antes de qualquer coisa, a gente já te agradece por estar assistindo aí ao vídeo e lembre-se de se inscrever no canal, dar aquela curtida se você quiser, lógico, you are free, você é livre, ok? Então, guys, a gente vai compartilhar aqui a tela, ok? E, na verdade, essa prova aqui foi do Enem de 2018, a parte de inglês. Yes? Então, eu vou utilizar aqui o próprio material que você pode encontrar na web, tá? Essa é uma prova que eu achei muito tranquila, né? Quem está acompanhando os nossos vídeos sabe que a gente tem aí provas desde 2011 que eu tenho feito esse trabalho e o nosso objetivo aqui é fechar até as mais recentes. Então, aqui a gente tem duas pessoas. Primeira coisa, dica para a prova de inglês é: tem figura? Olha para a figura, analisa a figura rapidamente, mas analisa, ok? Dá uma lida. Como é uma charge, é um texto bem pequeno, você pode ler até com mais cuidado, ok? E olhe as opções também. Isso tudo é importante na hora da análise. Se você quer fazer esse exercício junto comigo, né, o que eu te aconselho? Pausa o vídeo, olha para a questão, faz, e em seguida você presta atenção aqui na resolução e no comentário, ok? Então, esse texto aqui está o seguinte: When I was 5, everyone told me to be a big boy. When I was 10, they told me I should be more mature. Now they say it's time to start acting like an adult. At this rate, I will be eligible for Social Security before I graduate from high school. Então, assim, a charge sempre tem essa ideia de ser algo engraçado e de provocar um questionamento no leitor, ok? Nesse caso, o que ele diz aqui? Você pode não entender todas as palavras, né? Talvez essa palavra aqui, rate, né? Na penúltima linha você possa não entender, né? Rate pode ser taxa, pode ser velocidade. Nesse caso aqui, acho que se adequa mais à velocidade. Então, basicamente, ele diz isso, né? Ele fala de momentos da vida dele. Ó. Ele começa com when I was. Então, isso aqui é um verbo no passado. When I was 5, everyone told me to be a big boy. When I was 10, ok? Então, ele vai falando aí sobre a pessoa. No cartoon, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que se aposente prematuramente. Não, ele vai falar até Social Security, né, que seria o seguro social, né, que é a ideia de aposentadoria. Mas aqui, não acredito que seja se aposente prematuramente. Amadureça precocemente, não sei, porque vai dando uma ideia de conforme o tempo passa, né, 5 anos, 10 anos, né, adolescente e tal. Estude aplicadamente, em nenhum momento aqui fala para, tipo, estudar, você precisa estudar, alguma coisa do tipo. Se forme rapidamente, também não está dizendo que tenha que se formar ou que tenha que se fazer algo. Tudo bem, fala graduate, mas é uma brincadeira que ele faz aqui, né? Ele fala, talvez, então, né, eu estaria já, é, assim, seria possível já solicitar a minha aposentadoria antes de terminar o ensino médio. Então, nesse caso aqui, né, também não seria a letra A, né, se aposentar prematuramente, né, nem estudar aplicadamente, se formar rapidamente, ouvir atentamente. Não tem nenhum momento aqui, nenhuma palavra que fale listen ou qualquer coisa do tipo. A melhor resposta aqui é a letter B. Se você acertou, congratulations, guys. Agora vamos a number two. Vamos a número 2 aqui. E a número 2, a gente tem um texto pequeno de 2 parágrafos, né? Prestem bastante atenção no título, ok? Título e depois as perguntas, né? Quer dizer, a pergunta é referência. A prova do Enem não é bem uma pergunta, mas são frases que completam, né? A opção vai completar o sentido da frase principal. Lava May, creating showers on wheels for the homeless. Então aqui, ó, Lava May, não sei o que que é. Lava é de vulcão e tal. Creating showers. Showers podem ser chuveiros, podem ser banhos, né? Podem ser chuvas rápidas também. On wheels,
On wheels é uma expressão, porque wheels quer dizer rodas. Então, tipo, sobre rodas. On wheels. For the homeless. Então, dá a ideia de que está criando, não sei, chuveiro sobre rodas, quer dizer, um lugar onde as pessoas possam tomar banho. E homeless, lembrando, ó, o sufixo é muito importante, ó, prefixo e sufixo. Nesse caso aqui, sufixo less quer dizer menos, quer dizer sem. Então, home é casa, sem teto, né? Então, criando chuveiros ou banheiros sobre rodas, quer dizer, sobre um ônibus ou alguma coisa assim, para os sem teto. Então, só pelo título já dá para ter uma noção do que vai ser. Mas eu vou ler aqui com vocês, rapidamente. Lembrando, se há uma palavra que você não conhece, pula, não se prenda a ela. Primeiro, ela vai te desmotivar. Segundo, ela não vai te dar o que você precisa, provavelmente, para você entender o texto, porque com as palavras cognatas você consegue. Terceiro, vai tomar o seu tempo. Então, foca no que é importante. San Francisco, according to recent city numbers, has 4,300 people living on the streets. Among the many problems the homeless face is little or no access to showers. San Francisco only has about 16 to 20 shower stalls to accommodate them. But Doni Sandoval has made it her mission to change that. The 51-year-old former marketing executive started Lava May, a sort of showers on wheels, a new project that aims to turn decommissioned city buses into shower stations for the homeless. Each bus will have 2 shower stations, and Sandoval expects that they will be able to provide 2,000 showers a week. Que legal. Bom, lógico que eu estou lendo aqui para você pegar a pronúncia e tal, mas o mais importante é você ler com calma e prestar atenção nas palavras, na ideia principal, marque a sua prova, risque, circule, enfim, aquilo que vai te ajudar a entender o contexto. E aqui vem o principal, que é o que a questão pede. Porque há alunos que podem entender um texto todo e se enrolar aqui na hora de responder. Tá? Então, a relação dos vocábulos shower, que, como eu falei, quer dizer banho ou chuveiro, bus, que é ônibus, e homeless, quer dizer sem teto. No texto, refere-se a empregar moradores de rua em lava-jatos para ônibus. Primeiro que nem fala car wash. E depois também que não fala empregar, tipo hire, employ, essas palavras básicas que a gente usa para entender o contexto. Criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. Pode ser. Comissionar sem-tetos, fala ali, né, de decommission the city bus, comissionar sem-tetos para dirigir os ônibus da cidade. Bom, primeiro que esse decommission the city buses, né, são ônibus que não são usados para esse propósito, né? Então não tem nada a ver com comissionar alguém. Exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros. Bom, como é que exigir que um ônibus tenha banheiro, mas é o quê? É banheiro, é o bathroom, que na verdade aqui é shower, fala de banho. Você vai tomar banho num banheiro, num ônibus público, né, num ônibus coletivo? Não. Abrigar 2.000 moradores de rua em ônibus que foram adaptados. Bom, se fala em 2.000 lá no final, ó, mas é 2.000 banhos por semana. Então, ó, isso aí você já vai marcando X, vai riscando aquelas que não são as corretas. Nesse caso aqui, a melhor opção é também a letra B, a letter B. Ok? So far, so good, everyone. Até aqui tranquilos. Leve na neve, suave na nave. Gírias idosas. Vamos lá. Guys, questão 3. Deixa eu ir aqui para o outro lado. Ok. A free world class education for anyone, anywhere. Então, aqui está dizendo que, né, seria uma free é livre, world class education for anyone, anywhere, né, uma educação, né, world class, uma aula para o mundo for anyone, anywhere, para todo mundo em todos os lugares. A palavra any quer dizer qualquer ou pode ser também algum. Nesse contexto aqui, como está afirmando, provavelmente qualquer. Então, qualquer um, qualquer lugar. The Khan Academy is an organization on a mission. We are a non-for-profit with the goal of changing education for the better by providing a free world-class education to anyone, anywhere. All of the site's resources are available to anyone. The Khan Academy's materials and resources are available to you completely free of charge. Então, tem um site aí onde a gente tem esse texto. Aí o texto 2 começa assim: I didn't have a problem with Khan Academy site until very recently. For me,
The problem is the way can... Ó, já está falando de problema aqui. The way Khan Academy is being promoted. The way the media sees it as revolutionizing education. E repara que a pessoa usa aspas aí. The way people with power and money view education as simply sit and get. If your philosophy of education is sit and get, as an example, tem esse aí, por exemplo, teaching is telling and learning is listening. Then Khan Academy is way more efficient than classroom lecturing. Khan Academy does it better, but true progressive educators, true education visionaries, ele põe o true aí em caixa alta, né? Quer dizer, verdadeiros. True education visionaries and revolutionaries don't want to do these things better. We want to do better things. Olha, não queremos fazer essas coisas melhor, queremos fazer coisas melhores. Bom, com o impacto das tecnologias e a ampliação das redes sociais, consumidores encontram na internet possibilidades de opinar sobre serviços oferecidos. Nesse sentido, o segundo texto, que é um comentário sobre o site divulgado no primeiro, quer dizer, ele já te atualiza. Ele diz que o primeiro é um site, é uma propaganda, é um serviço, e o segundo é o comentário de alguém. Realmente, a segunda pessoa foi lá, colocou caixa alta, colocou aspas, apresenta a intenção do autor de, primeiro, a elogiar o trabalho proposto para a educação nessa era tecnológica. Não sei, não vi nenhum congratulations aqui, não vi nada de good job, nada nesse sentido. Reforçar como a mídia pode contribuir para revolucionar a educação? Sei. Acho que não aqui, porque não tem nenhum reforço no sentido de estar dizendo como a mídia pode contribuir, não está falando nada sobre revolution, né? Só fala sobre visionaries and revolutionaries, quer dizer, visionários e revolucionários da educação não querem, entendeu? Então está dizendo outra coisa. Chamar a atenção das pessoas para de pessoas influentes para o significado de educação, chamar a atenção. Bom, com caixa alta aí pode ser até que a pessoa queira chamar alguma atenção, mas das pessoas influentes, não está falando, tudo bem, fala sobre os visionários, os revolucionários, mas não chamando a atenção deles, né? Não tipo, hey, pay attention here. Destacar que o site tem melhores resultados do que a educação tradicional, também não fala isso. A única coisa que ele fala no começo é que ele não teve um problema até recentemente, né? E a última, criticar a concepção de educação em que se baseia a organização. Quando você põe assim, ó, aspas aqui, caixa alta, alguma coisa, não está parabenizando, não está falando nada, não está endossando, tipo, é isso aí, e eu ainda concordo, eu acho que mais pode ser feito isso. Não. Nesse caso, criticar a concepção de educação em que se baseia a organização. Sim, exatamente. Então, essa é a letra E. E colocou E, acertou. Right? Aqui temos a questão 4. Né? Parece mais né, um poema, uma obra, algo do tipo assim, porque você tem ali o Kamala Das, né, que a mulher a biógrafa, né, que escreveu isso aqui, e eu falo o seguinte, né, Don't write in English, they said. English is not your mother tongue. The language I speak becomes mine, its distortions, its queerness, all mine, mine alone. It's half English, half Indian. Funny, perhaps, but it is honest. It is as human as I am human. It voices my joys, my longings, my hopes. Kamala Das. Então, é legal, né, que a poetisa, ela coloca isso, ela diz, né, ela já começa já com o imperativo. No, don't write in English, they said. Não escreva em inglês, inglês não é a sua língua mãe, a língua que eu falo se torna minha, com as suas distorções, com as suas peculiaridades, com as suas estranhezas, enfim. E é bem interessante aqui, ó. E o comando da questão vai falar o seguinte: a poetisa Kamala Das, como muitos escritores indianos, escreve suas obras em inglês, apesar de essa não ser sua primeira língua, né? A primeira língua está aqui em cima, mother tongue, é a língua mãe. Nesses versos, ela usa a língua inglesa com efeito humorístico. Bom, ela usa até o imperativo, mas não sei se ela está falando assim da questão do humor. A única coisa que ela fala é que pode ser, talvez, engraçado, quer dizer, a forma como ela usa.
né? Mas ela não está recorrendo a um efeito humorístico. Recorre a vozes de vários escritores ingleses. Recorre a vozes de vários escritores ingleses. Não está nem mencionando ninguém aqui. Adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa. Ela não parece advertir, ela parece, inclusive, dizer que é isso mesmo, que ela faz dessa forma. Demonstra consciência de sua identidade linguística. Hum, consciência, ela está consciente, ela fala toda minha, o inglês e tal. Reconhece a incompreensão na sua maneira de falar inglês. Essa não é a melhor resposta, né? Reconhece a incompreensão na sua maneira de falar inglês. Porque, na verdade, ela consegue ser compreendida assim, né? Por mais que tenha essa coisa da mistura, mas ela fala que é isso, que é humano, como ela é humana também. Então, a melhor opção de resposta aqui é a letter D. Letra D, guys. Lembrando, provas de inglês no Enem, 5 questões apenas, ok? Chegando para a última questão aqui, 1984, para quem não conhece, né? Isso aqui é um livro muito famoso, inclusive, né? Um reality show no Brasil, que é o Big Brother. Ele tem essa ideia do grande irmão que veio a partir desse livro aí, de George Orwell, né? Que a gente tem aqui no final. 1984. Bom, is it your opinion, Winston, that the past has real existence? O'Brien smiled faintly. I will put it more precisely. Does the past exist concretely in space? Is there somewhere or other a place, a world of solid objects, where the past is still happening? Então, ó, repara aqui que falou do past, ó, uma, duas, três vezes. No. Then where does the past exist, if at all? Quatro vezes. In records. It is written down. In records and in the mind, in human memories. In memory. Very well then. We, the party, control all records and we control all memories. Then we control the past. Do we not? Bom, o romance 1984 de George Orwell descreve os perigos de um Estado totalitário. Olha que interessante, né? A ideia evidenciada nessa passagem é que o controle do Estado se dá por meio do boicote a ideais libertários, do veto ao culto das tradições, do poder sobre memórias e registros, da censura a produções orais e escritas ou da manipulação de pensamentos individuais. Bom, boicote a ideais libertários, em nenhum momento está falando aqui que exista um tipo de boicote, né? Veto ao culto das tradições também não está falando nada no sentido de tradições, está falando de memórias, de passado. Poder sobre memórias e registros? Talvez. Vamos separar essa aqui. Censura a produções orais e escritas? Sim, está falando de controlar, de censurar, de totalitário, mas não fala de produções orais ou de produções escritas. Né? Está falando mais de memórias, nesse sentido. Manipulação de pensamentos individuais. Também não fala da manipulação dos pensamentos, fala das memórias dos humanos, enfim. A melhor opção de resposta aqui é a letter C, é o poder sobre memórias e registros. Essa é a ideia. Ok, everyone? Então, essas foram as 5 questões, ok, do Enem, e eu espero que vocês tenham entendido, ok, o contexto, como funciona essa prova, né, a forma como a gente entende o Enem. Perceba que são textos que não são muito grandes, são textos pequenos, charges, às vezes um poema, às vezes uma letra de música, às vezes um artigo, às vezes uma propaganda. Ok? Então, fica tudo nesse contexto aí. Espero que vocês curtam. Assistam os outros vídeos para você se preparar bem para a prova do Enem, não importa em que momento você esteja fazendo essa prova ou essa preparação. Ok, guys? Thanks a million. All right? Bye-bye. Take care.